11 de agosto, quinta-feira, um dia especial porque a gente está começando um livro novo. Vamos começar a estudar a obra do André Luiz, começando com o Nosso Lar. Então hoje é o nosso primeiro dia de Nosso Lar e começando, com essa lição nova, sequenciada, porque a obra do André Luiz ela é vasta, profunda e contém tudo ali. Todos os preceitos da doutrina espírita estão ali. Então, estou muito animada com esse estudo novo. Então é isso, pessoal. Com esse friozinho, vamos começar aqui nosso bom dia, nossos corações, nossa exaltação de gratidão e de alegria por esse momento juntos. Que top! Kika, meu amor, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Pati Vinhático. Bom dia, Júlio Barreto. Reizinho, Rogerinho, galera. Bom dia, amores, bom dia, bom dia, bom dia, Ale Alves. Bom dia, Sueli, minha Sussu. Bete Baceto, nossa flor do dia. Bom dia, amores, que alegria, que alegria. Juliana Belarmino, Cleuzinha, Luca, Facunha, tia Soninha, querida. Bom dia, minhas delícias amadas. Bom dia, Maurícia. Bom dia, Leonor. Aparecida, Pituca. Marinês Buozzi tá aqui também. Oxi, que alegria, gente. Hoje tá cheio de gente nova. Bom dia, iluminada Alcinir. Vamos esquentar o friozinho. Vamos esquentar. Vocês estão tudo quentinho aí? Aqui tá muito frio e chuva. Ai, Ju! Nossa senhora, aí deve estar um gelo. Ai. Aqui que é quente, tá esse frio danado, imagina aí. Então vamos esquentar juntos nessa troca afetiva, nesse abraço gostoso, nesse dia que começa com entusiasmo, com gratidão e com elevação, Primeiro um pensamento a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento que iniciamos agora. Entendemos, Divino Mestre Jesus, as deliberações que nos chegam, favorecendo o nosso dia. Entendemos, Senhor, que o crescimento é um mecanismo natural da evolução, mas que conta com a nossa própria atuação da vontade, do esforço contínuo, da disciplina, do entendimento, da busca constante. Por isso, Senhor, nos reunimos nesta quinta-feira feliz, com esse bom dia maravilhoso, com essa turma, para agradecê-lo e estar contigo. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. É isso, turmíssima querida, que alegria, que show de bola, amores. Então, hoje nós vamos começar Nosso Lar. Gente, esse livro é aquilo que a gente sempre fala. Bom dia, Carola! Bom dia, meu amor! Aquilo que a gente sempre fala, a ideia de refletir aqui diariamente não é trazer novidade, Não é acender o nosso espetáculo imaginário com novidade, com fatores que nos como é que fala no Pensamento e Vida? Aqueles espetáculos de luzes que nos... perdi a palavra, fugiu a palavra, mas que nos escandalizam, os reflexos mentais, não escândalo no sentido de algo ruim, mas de impacto, impacto imaginativo. Não é esse o sentido, Porque senão a gente fica sempre esperando aquela novidade supra,
né? Que nos aqueça, que nos mobilize. Gente, o Evangelho de Jesus está conhecido, ele é muito claro na nossa consciência. A gente sempre tem uma ideia muito nítida dos nossos acertos e dos nossos erros. O que nos falta é a força de sustentação naquilo que a gente quer desempenhar. Então, nós não temos que esperar esses espetáculos magníficos, era a palavra que eu estava procurando, esses espetáculos magníficos que nos encantam os sentidos e nos fazem render ao amor. Não é assim, é na simplicidade do entendimento, é no oculto do coração que as coisas acontecem. Né, a obra do André Luiz fala muito nisso, ele mexe muito nessa tônica. E então hoje nós estamos começando aqui e já de cara ele vai falar sobre a importância disso. Nós vamos ler um trechinho aqui do prefácio do Emmanuel, do prefácio do André Luiz e já começar no primeiro capítulo, ok? Todo mundo preparado? Bom dia, Prisco Reis! Tava com saudade de você, meu querido. Fazia tempo que eu não te via por aqui. Bom dia, Carlão Bertuga, meu irmão. Silvana Vergalim, Lezinha. Querida, que bom. Amores, acho que eu vi todos. Dê um abraço já em todos. Amores, então vamos lá. No prefácio do Emmanuel, ele começa falando da identidade oculta do André Luiz. Porque a identidade do André Luiz, se o André Luiz fosse se ele trouxesse uma identidade conhecida na Terra, ele é a reencarnação do Carlos Chagas. O André Luiz é o Carlos Chagas no além, né? Que tá aqui mudando o nome. O André Luiz não reencarnou com essa identidade, com esse nome. Pelo contrário, esse nome foi adotado ao contato ali com o Chico Xavier, né? Que o Chico tinha um irmão que chamava André Luiz. Então, quando o Chico perguntou, qual o seu nome? Aí ele falou, qual o nome dessa pessoa que tá aí do seu lado? Aí o Chico falou, é o André Luiz, meu irmão. Ele falou assim, então meu nome é André Luiz. Né? Então foi adotada ali. Mas ele já era uma figura conhecida, o nome Carlos Chagas. Mas ele não trouxe este nome para o conhecimento que ele faria para nós. Assim como Allan Kardec. Allan Kardec mudou o nome para não levar a doutrina nascente, na época o Espiritismo, né, que estava nascendo, a sua identidade já conhecida, de professor, respeitado no meio, né, e no final a identidade de Allan Kardec ficou mais conhecida que a do Allan Kardec com o seu nome original, né, Riveio. Então, o Emmanuel começa explicando isso aqui como importante. E olha a frase dele: o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Então, não foi ao acaso, né? Não foi sem pensar. O Dr. Décio Iandoli fala que não tem uma vírgula na obra do André Luiz que não tenha um porquê. Tudo tem uma grandiosidade educativa que precisa ser encontrada, né? Na medida que a gente vai estudando. Então, esse anonimato adotado é a primeira instrução do livro. Porque olha a primeira força de ego que precisa vencer. Né? Quantas vezes a gente não fala um sobrenome, um nome com
com aquela força de eu sou fulano, né? E vencer isso é muita renúncia. É muita renúncia de ego, é muito orgulho a ser vencido com a humildade. Então foi o primeiro exemplo aqui que ele deu. Aí ele fala assim, olha só como essa obra é importante. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo, né, que é ficar pregando dogmas religiosos e conquistar favores da opinião. Por mais respeitável que seja no plano físico, não basta. É indispensável cogitar do conhecimento, olha só essa frase, de nossos infinitos potenciais, aplicando-os nos serviços do bem. Então, gente, é uma obra que vai trazer isso. É uma obra mediúnica que mostra o plano espiritual com essa com fidelidade e com aquela certeza de que a gente pode ter, que a gente não tá sendo, que não tem fantasia, né? Porque muitos, até espíritas, veem a obra do Nosso Lar e contestam. Falam, ah, não, é muito fantasiosa essa obra, não dá para acreditar em tudo, não dá. Gente, foi pelas mãos do Chico Xavier. Não dá para não acreditar. Não tem argumento para contestar isso. Foi o Chico Xavier. Então, não é para mexer com os sentidos. Não é para deixar a gente num, oh, que espetáculo. Não, não é. É a simplicidade do dia a dia que a gente vive é que vai estar sendo trabalhado nessa obra. Cogitando o conhecimento e aplicando no serviço do bem. Então, tem tudo isso que a gente vai ver aqui que, Nossa Senhora, né, mexe com a nossa imaginação. Porém, o sentido é lá no seu dia a dia. O que é que você está agregando? Então é para isso que existe essa obra, por isso que ela é tão importante. E aí o Emmanuel termina o prefácio falando assim: guarde a experiência do André Luiz no livro da alma. Que lindo! Precisamos saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa, independente da religião, devem dirigir-se ao Cristo, que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritualismo e do espiritismo, mas precisamos muito mais da espiritualidade. A gente usa o espiritismo, o espiritualismo para ascender a espiritualidade. E aqui, no prefácio do André Luiz, ele vai... Ah, não, esse é no capítulo 1, que eu ia já emendar. Aqui no prefácio do André Luiz, ele vai falar, ele vai começar assim: a vida não cessa, que foi o primeiro baque dele. O primeiro baque dele, que ele chegou do lado de lá e falou assim: uai, eu sei que eu morri, eu vi meu corpo, por que eu tô respirando se eu morri? Eu não devia nem estar pensando isso, porque eu tô morto. Então, ele vem aqui prefaciar assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O jogo escuro das ilusões. O que é que a gente vai encontrar do lado de lá? Depende não do que você sabe, depende do que você
sente, do que você vibra, de como você conduz o que você sabe, aplicando, vivenciando. Então a vida é fonte. A vida é fonte. Aí ele fala, uma existência é um ato, porque você vai chegar lá e vai ser visto nessa representação existencial. Então bate o olho e fala, a Carla nessa existência ela se deixou levar pelas tendências. Num ato tá definido. Ah, mas eu não fiz nada de bom? Fiz, posso ter feito. Porém, uma existência é um ato. Qual o reflexo da minha vida num ato no além? Olha que interessante, gente. Olha como amplia o nosso entendimento. Um corpo, uma veste. Eu deixo ela na terra. Um século é um dia. Um serviço é uma experiência. Um triunfo, uma aquisição imortal. Uma morte, um sopro renovador. A morte apenas nos faz virar a página. Olha que fantástico. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantas mortes necessitamos ainda. Então esse é o prefácio. Esse é o prefácio dos dois benfeitores aqui, Emanuel, André Luiz. Bom dia, Mônica! Bom dia, Monique Citrina! Bom dia, Moreira! Bom dia, Silvelene! Bom dia, Dani, meu amor! Malila! Jana! Não sei nem se estão aí ainda, mas tô vendo aqui que entraram. Beijo, meus amores! Então agora nós vamos lá para o capítulo 1. O capítulo 1, ele vai contar quando ele chegou do lado de lá. E aí ele vai destacar do lado de lá o que lhe faltou aqui, né? O que ele mais sentiu falta aqui. E o destaque do capítulo 1 é a necessidade da educação religiosa. Ele fala isso com muita dor, da falta que ele sentiu de se preparar religiosamente. Ele conta que ele conhecia a Bíblia. Bom dia, Rô, amor! Ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia os entendimentos ali religiosos, mas ele criticava, ele condenava. Então ele falava assim, nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Olha que lindo. Lindo agora, né? Ele lá apelou, porque ele se percebeu na sombra, no que a gente chama de umbral. Ele se percebeu no umbral. O que é um umbral? O umbral é a ausência de luz no coração. O umbral é a gente se deixar dominar por sensações, sentimentos, mágoas e dores nesse sopro renovador, né? Nesse processo da morte. A morte chegou, vai levar o corpo físico. O que é que fica de mim? Fica aquilo que eu mantive ao longo da minha vida. O que é que eu mantive? Discórdia, irritação, inquietação, angústias, né? Não aceitando a vida que eu tinha. O que é que como eu mantive isso aqui, olha,
no oculto do meu sentimento. É isso que fica lá. Quando não é qualificado um sentimento, ele é sombrio. E aí caracteriza a ausência de luz. Esse é o umbral. Então ele se percebeu no umbral. E aí ele chegou do lado de lá e falou assim: peraí, por que eu tô vivendo como um louco, descabelado, às vezes gritando? Tia Sônia, linda. Rô, depois você assiste, amor. Por que eu tô vivendo assim? Sendo perseguido? Eu não fui mal. Eu não fui mal no mundo. Eu não fui corrupto. Eu não fiz mal para as pessoas. Por que eu tô vivendo essa tortura? Tortura. Porque quando ele conta que quando ele conseguia... Vocês viram isso no filme Nosso Lar, né? Foi muito bem representado esse umbral no filme. Quando ele conseguia dar uma dormidinha ali, descansar um pouco, né? O corpo, a mente. Dali a pouquinho alguém acordava ele com ironias, com xingos. Ele só corria. Ele corria. Então, ele né? A hora que ele parava, ele pensava da vida, né, da memória recente dele, da vida que ele teve. Ele falava: peraí, por que eu tô vivendo isso? Eu tô condenado? Mas eu não fiz nada contra ninguém. Exatamente, ele não fez nada contra ninguém, mas também não fez o bem a favor de alguém. Então, qual que era a cogitação principal? Qual que era o status dele no momento da morte? Indiferença, negligência, amor egoísta. Eu amo muito os meus, só os meus, porta para dentro da minha casa. Isso caracteriza o quê? Desequilíbrio, sombra, falta de luz no coração. E como é que acende essa luz no coração? Aí ele faz aqui algumas reflexões. Ele fala assim: em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. O problema religioso, gente, ele colocou o problema religioso. Por que o problema religioso? Porque a falta de educação religiosa, a falta de entender as causas, as consequências, a alma em si geram problemas, geram dores posteriores. Isso, Kika, não podemos ser mornos. O evangelho é o nosso alimento para a chama da luz. É isso. Então, ser morno é ficar ali, olha, em cima do muro. É ficar em cima do muro. Eu tô vivendo aqui na terra, não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Sou morno. Então, num pensamento morno, sabe de que lado que você tá? Que nem aquela história do diabo e de Jesus conversando, né? Tinha uma pessoa em cima do muro e aí o diabo, Jesus falava, puxava a pessoa para o lado do bem. A pessoa estava entre o bem e o mal e Jesus puxando para o lado do bem. E o diabo lá assim. Aí chegou alguém e falou assim: seu diabo, você não vai puxar a pessoa aqui para nós, não? Aí o diabo respondeu assim: não, quem está em cima do muro já está comigo. É uma sátira, né? Mas mostra o que é isso, o que é tá morno. Quem tá morno tá onde? Tá na sombra. Quem tá morno tá permitindo que as tendências os conduzam. Gente, sabe quais são as nossas tendências? Orgulho e egoísmo. A gente é atrasadão, né? Se a gente não lutar contra isso, o que nos conduz? Orgulho e egoísmo. Foi o que ele se deparou ali. E ele coloca aqui:
reparei, percebi tardiamente, já era tarde quando eu percebi que eu tinha negligenciado, porque eu tinha conhecimento do mundo político, científico, filosófico, com destreza mental, conhecia muita coisa, porém, do sagrado sentido da vida, eu fugia, eu criticava, eu desdenhava, não é essa palavra que eu quero, eu desdenhava, né, eu ignorava. Eu vou ler o trecho, olha só, identificava os dogmas, aqui ele está falando das letras sagradas, identificava-as através da crítica de escritores, interpretava-as como sacerdócio organizado, sem sair jamais do meu círculo de contradições. Então, ele olhava para o sagrado da vida com pouco caso, né? Com questionamento. Será? Estão querendo me enganar com esse negócio aí, com esse monte de letra escrita? Então, era assim que ele se referia à religião quando na Terra, e aqueles conceitos, né, intelectuais profundos o conduziam. Isso é o principal. Aí ele conta com dor, gente, que do lado de lá isso fica pequenininho. Desdenhava, né? Sim, Pati. Desdenhava, essa é a palavra. Desdenhava, porque ele olhava com aquele pouco caso, falava assim, ai, vocês estão acreditando nessa bobagem? A minha ciência vale mais. Então, essa é a palavra. E aí, quando ele estava do lado de lá, padecendo, gente, padecendo impotente, padecendo desesperado, porque ele só fazia correr e não chegava em lugar nenhum. Ele corria que nem louco, gritava e não chegava em lugar nenhum. Aí ele falava, ai, tudo que eu sei não tá me ajudando? Tudo que eu entendi, tudo que eu sei articular filosoficamente não tem me ajudado, não contribui para o meu alívio. O Reinaldo tá falando, religião não é problema, Jesus nos disse que o evangelho tem que ser vivido nos templos e na oficina. Exatamente, Rei. Exatamente, o problema, aqui ele colocou, em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Aqui ele colocou a falta de religião como um problema, né? Ele estava lá, no umbral, sofrendo, e fala, meu Deus, essa questão religiosa me faltou. Eu fiz pouco caso disso, de quem cuidava desse lado sagrado da vida. E olha agora eu penando, né? Então, esse é o sentido do problema. Porque aqui na Terra, vamos ser sinceros, aqui na Terra tem hora que nos pesam os compromissos religiosos, né? Ai, pleno domingo, pleno sábado, vou lá fazer caridade. Ai, não, hoje eu queria ficar de bobeira, não queria fazer nada. À noite, os compromissos noturnos com a nossa religião. Tem dia que dá aquela preguicinha. Fala, ai, acho que eu vou fazer uma leitura aqui de casa mesmo. Não vou lá no centro hoje, não. Então, gente, dado de realidade, é importante a gente colocar luz nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Bom dia, Adri! Saudade, amor! Porque senão a gente não se desloca deste lugar inconveniente. Vencer tendência é isso.
Vencer tendência é saber qual a minha tendência. Tendência ao menor esforço. Tendência aos menores movimentos. É a tendência humana disso. Então não tô a fim de fazer determinados esforços, não. Mas vencer a tendência é justamente ir contra essa natureza que te puxa para baixo. É lutar contra nós mesmos. E é aqui que tá a dificuldade, né? Porque num diálogo interno a gente tá se debatendo como naquela figura, né, alegórica de um capetinha e um anjinho falando com a gente, buzinando de um lado, buzinando de outro. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Aquele que eu alimentar mais. Aquele que o estudo conseguir deslocar de mim um melhor posicionamento. E foi o que o André Luiz nos trouxe nessa vivência dele, né? Que nem o Emmanuel lá falou. Aprendam dele. Aprendam. Guardem este livro na alma. Bonito isso, né? O Emmanuel falou lá no prefácio. Então, aqui agora, o André Luiz, ó, caminhando já para encerrar. O André Luiz agora verificava, olha só a frase dele, verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Porque até então ele achava que o seu intelecto era tudo. Agora ele está concebendo algo novo. Peraí, tem algo acima do intelectual. Esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo tardiamente. Silenciosa acusação me batia na consciência. Ou seja, eu negligenciei. Ele foi formulando um entendimento de que, porque ele estava ali. Eu não tinha feito mal para ninguém, mas também não tinha educado os meus sentidos, organizado os meus impulsos para o depois, para o espírito imortal. Eu só vivi para a terra, só vivi para o mundo. Aí ele fez uma reflexão com os pais dele. Olha só isso, a gente vive falando disso aqui, do amor em excesso, né, dos desequilíbrios do amor. Ele fala assim: filho de pais excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do meu lar. No entanto, a minha consciência agora me cobrava algo mais. Algo mais. Percebem, gente? O que é orgulho e egoísmo? Não é fazer o mal para o outro, é não fazer o bem. É forte isso. É forte a vivência do Emmanuel, do André Luiz. Tivera pais cuja generosidade e sacrifício nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera no egoísmo destruidor. Possuíram um lar que fechei para todos que palmilhavam o deserto da angústia. Quer dizer, não ajudou a ninguém. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender
essa bênção, a imensa família humana. Olha que lindo! Surdo a pequenos deveres da fraternidade. Onde estava a cogitação dele? Estava no mal? Não, estava na ausência do bem. Entre o mal e a ausência do bem tem um abismo que separa. Então, nesta terapêutica de alma, que agora a gente está começando com o nosso lar, é importante a gente infundir espiritualidade no nosso sentimento, no nosso raciocínio, no nosso intelecto. Porque é isso que vai nos direcionar com força, vencendo as tendências. Tendência muito forte em nós, né? A gente tá vindo ali de existências onde a gente era mais selvagem, mais egoístão, era tudo no braço. Agora, onde a gente aprende a dar valor, a entender o valor das manifestações do Espírito, é fundamental não apenas conhecer, mas infundir espiritualidade nos pequenos detalhes dos nossos reflexos de pensamento. Por exemplo, eu tô dirigindo no trânsito e automaticamente eu tenho uma tendência a achar ruim com outros motoristas. Isso é um reflexo de posicionamento mental que fala contra mim. Porque onde está a minha cabeça? Então, gente, vencer tendência é lutar contra esses reflexos. Trazendo a consciência, falar, peraí, por que eu tô brigando com outros motoristas? Eles não são meus inimigos. Tá cada um ali defendendo o seu direito de andar, de chegar no seu objetivo. Não vou brigar com ninguém no trânsito. Nem com quem me fechar. Nem com o motoqueiro que passa cruzando assim, me assustando. Não vou brigar com ninguém. Vou infundir reflexos de espiritualidade na minha vida. No começo não é natural, no começo é forçadamente. Vou forçar isso. Quero sair na rua me preparando para abençoar todo mundo à minha volta. Por quê, gente? Porque aí sim eu estou vencendo a ausência do bem. Eu estou atuando no bem e saindo da indiferença. Fantástico, não é? Ó, amigos da terra, ele encerra assim. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. É isso. É isso. Olha o ato deliberado de vivenciar aquilo que a gente já sabe. A gente já sabe, nós estamos aqui diariamente num estudo reflexivo de coração. Topzera, Kika! Alerta fantástico, a gente acha que faz muito e não faz não. Kika, olha essa tua frase. Júlia, amor, essa tua frase é muito boa, porque qual que é o suficiente para eu fazer? Vamos pensar no nosso reflexo mental. Como que eu vou chegar do lado de lá? Que bandeira que eu vou estar levando? Eu sou egoístona mesmo, orgulhosona. Mas qual que é a bandeira que eu vou estar levando do lado de lá? A de quem tá vencendo isso? Ou a de quem tá deixando rolar? Ah, eu fiz umas coisas boas.
Qual que é a bandeira? Então é muito forte, né? Esse primeiro capítulo do André Luiz. Porque nós faz aqui, olha, uma intimidade com a nossa própria consciência. Eu comigo mesma, eu pensando com Carla Espírito. Carla, como é que nós queremos chegar lá? Para chegar lá bem, o que é que nós temos que fazer aqui? Mudar algumas coisas que a gente tem feito. Temos que melhorar algumas reações, algumas atitudes, algumas posturas mentais. Então é isso. Fantástico, não é? Fantástico. Gente, eu tô muito feliz com o nosso estudo dessa obra. A gente, lá no Aeluz, a gente estuda essa obra, né? Agora a gente já tá no mundo maior. E é fantástico, fantástico, né? É muito valioso. Então agora nós vamos estudar aqui, toda quinta. Um capítulo por vez, tá bom? Eu trago o resuminho aqui. Vocês leem também em casa, né? E aí a gente aprofunda, tá bom, meus amores? Então é isso, encerrando então nossa manhã, agradecendo primeiro a vocês por estarem aí comigo. Obrigada, gente, obrigada por fazer valer esse momento aqui tão valioso, tão renovador para o nosso dia, para nossa vida. Obrigada, obrigada, obrigada. E agradecendo a Jesus por esta oportunidade. Senhor Jesus, nosso divino condutor, conduze-nos no teu amor, no teu evangelho, com as tuas permissões, com o teu alcance em benefício do nosso crescimento, clareando-nos, fortalecendo-nos para caminharmos diariamente, Senhor Jesus, caminharmos contigo. Tantas vezes temos que vencer situações indefinidas, difíceis, que nos amedrontam, nos ameaçam, desafiam o nosso melhor sentimento. Senhor, Senhor, que possamos enxergá-lo justamente nesse momento. É quando a sua voz é ouvida com mais profundidade. É quando podemos nos sentir amparados e conduzidos pelas suas mãos amorosas e amigas. Senhor, Senhor, que nunca nos sintamos sozinhos, que nunca nos permitamos caminhar sem a tua iluminação amorosa em nossos corações. Obrigada, Divino Mestre Jesus, muito obrigada, e que assim seja. Ai, que bom, amores, que vocês gostaram. Ale, Kika, Juliana, querida, Dani, Prisco Reis, que bom que vocês gostaram. Então é isso, amores, que assim seja, Kika, minha deusa maravilhosa, que assim seja, Rô, meu amor, vai ser top, Rô. Juliana, meu amor, se aquece aí, nesse frio. Carlão, querido, Silvelena, minha amadíssima. Força aí, Sil, nós estamos juntas. Que bom que você tá aqui todo dia. Tamo junta, minha amada. Bete Baceto. Julie Barreto, querida, que bom que você teve até agora, conseguiu. Reizinho. Ai, Reizinho, amado, você é meu irmão, meu parceiro. Sem você, o Aeluz não tinha chance não, Reizinho. Ale, Pati, querida, meu amor, obrigada a você. Leonor, tia Soninha, minha tia, mestra amada, deusa querida. Alcinir iluminada. Meus amores, como é bom, gente, como é bom, que alegria. Excelente dia, força lá
cuidando dos nossos reflexos mentais, conduzindo os nossos sentimentos, o nosso coração com muita luz. É isso, pessoal. Um super beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau, amores.